Então esse aparelho está com o software na versão 2.68, ele exibe aqui no canto inferior esquerdo quando a gente liga o aparelho. Ocorre que hoje, 17/4, a Nokta Makro lançou uma nova versão do software para esse aparelho aqui, que é a versão 2.76. Então vamos dar uma olhadinha o que é que tem de diferente, o que é que foi implementado aí de melhoria de uma versão para outra. Bom, então esse é o endereço do site lá da Nokta para você poder acessar, e eu vou deixar esse endereço aqui na descrição do vídeo para facilitar. E aí você rola aqui, você vai encontrar o link para fazer o download. Esse arquivo .zip tem o software e também o arquivo com a nova versão. Você vai fazer o download desse arquivo. Eu aqui já fiz, né? Não vou fazer novamente, ele já estava lá, mas é só fazer o download e gravar isso numa pasta. E aqui eu estou entrando na pasta onde eu havia salvo. Fiz 2 cliques nele, abriu aqui uma janela que é um software específico para trabalhar com arquivo zip. Eu não gosto de usar muito o arquivo o recurso do próprio Windows. E aqui a gente tem que salvar esses 3 arquivos em uma pasta fora daqui do arquivo compactado, né? Então eu estou extraindo aqui. Eu vou salvar aqui nessa pasta que eu escolhi. É só colocar o número da versão aqui, que é a 2.76. Clica no OK, então os arquivos estão salvos lá naquela pasta. Na sequência, entrando naquela pasta, você roda aqui esse arquivo, o setup, fazendo 2 cliques nele. E aí ele vai abrir essa tela. Aqui é só você clicar no botão Next. Ele vem aqui com uma pasta já pré-definida para fazer a instalação. É só seguir em frente, clicar no Next, confirma a instalação, Next novamente e aguarde a instalação. A instalação demora aqui alguns segundos, eu cortei a parte aí que estava demorando um pouco, tá? Instalação completa, só clicar aí no botão para fechar a janela, Close. E agora você verifica aqui no menu iniciar do Windows, tem lá o Nokta Detect Update Tool. Faz 2 cliques nele, ele vai abrir. Bom, o Windows precisa dos drivers para poder fazer a comunicação com o aparelho uma vez que ele estiver conectado na porta USB, ok? Então você rodando o software pela primeira vez, ele vai abrir essa tela aqui para dar sequência na instalação dos drivers. E aí você clica no botão Extract, para extrair. E em sequência fazer a instalação dos drivers. Aí você clica ali no aceito os termos, senão você não consegue fazer a instalação. Clica no botão Next, aguarda. Uma vez terminado, clica no botão Finish para terminar. E clica no botão Next. Ele faz a instalação. Primeiro ele fez a extração dos arquivos, né, para fazer a instalação do driver, e em seguida ele faz a instalação. Uma vez instalados, ele abre a tela aqui do programa para fazer a atualização. Esse programa funciona para mais de um aparelho da Nokta. Você seleciona ali em cima na aba Simplex. Aqui ele tem uma série de instruções. Nesse momento você já pode ligar o detector com a bobina conectada no aparelho, e com o cabo que veio você conecta o cabo no conector do fone de ouvido e depois conecta numa porta USB do seu computador. E aguarda, porque ele deve identificar o aparelho e dizer que está instalado corretamente, pronto para funcionar. Em seguida você clica nesse botão para selecionar o arquivo que contém o programa para fazer a atualização, que é aquele que a gente extraiu e colocou, no meu caso, nessa pasta aqui. Você deve lembrar aí onde você salvou o arquivo que você descompactou. Aqui está uma pasta, essa pasta V276, que eu coloquei o arquivo, é esse arquivo .bin. Seleciona o arquivo e aí ele mostra para você o caminho onde você selecionou o arquivo e passa a habilitar o botão de baixo, que é o Detect Device, se ele ainda não estiver detectado, ok? Caso contrário, ele já deve aparecer. Caso não apareça, você clica nesse botão e aguarda a detecção. Se por acaso acontecer algum problema, você fecha o programinha e abre novamente e verifica se ele detecta. Depois é só clicar no botão Start Update e ele vai fazer a atualização. Como está clicado ali embaixo um quadradinho ali, que é a opção para encerrar este programa de atualização assim que ela terminar, quando eu clicar aqui nesse botão OK, ele vai fechar o programa e o detector passa a entrar no modo de carregamento novamente, né? E aí você já pode desconectar do computador, desligar o cabo do conector de áudio lá do detector e ligá-lo novamente.
então está atualizado aqui o Simplex. Aqui no cantinho embaixo ele vai exibir a versão 2.76. E vamos então aqui às alterações, as 10 alterações que foram listadas pela Nokta Makro nessa atualização do Simplex. Vamos começar aqui com a primeira alteração que foi feita nessa versão do software. O primeiro item listado é o nível de sensibilidade. Foi adicionado o nível 7 para prover extra profundidade. Isso é o que está dito lá no primeiro item. E a Nokta diz o seguinte: por favor, tenha em mente que o dispositivo pode funcionar mais ruidoso neste nível, dependendo das condições, e que isso é totalmente normal. Bom, quando a gente aumenta, amplifica o sinal que a gente está recebendo lá da bobina, né? É esperado mesmo que a gente tenha também amplificação de ruído. Então tem um nível a mais de sensibilidade, a gente pode perceber aumentando aqui. Agora são 7 barrinhas, inclusive a última, vou diminuir aqui. Inclusive a última lá em cima, ela tem mesmo um sinalzinho diferente, né? Indicando que junto ali é o sinal nível máximo e pode vir algum ruído. A segunda alteração, segunda mudança que eles fizeram, listada aqui, é que foi adicionado mais um modo chamado Parque 1. Eles dizem o seguinte: o modo Parque na versão anterior foi nomeado como Parque 2 nessa atualização, e o novo modo Parque 1 foi então adicionado. Então o novo modo é o Parque 1, que é esse modo aqui. Tudo bem? Vou diminuir aqui a sensibilidade para não ficar com muito ruído. E a Nokta diz o seguinte: o modo Parque 1 ele é relativamente mais profundo nas buscas, né? Mas um pouco mais devagar no funcionamento, ou seja, ele se recupera de uma detecção de uma forma um pouco mais devagar do que o modo Parque 2, tá? Nesse modo o dispositivo produz um tom baixo para objetos com o ID de 0 a 15, que são os mais ferrosos, um tom médio para ouro e outros metais não ferrosos com ID de 16 até 69, e um tom alto para metais não ferrosos com IDs de 70 a 99, como prata, cobre e latão, ok? Então essa é a segunda modificação. A terceira modificação listada é que foi removido do primeiro spot, né, do primeiro local aqui, ó, esse modo que é o modo de All Metal, modo de todos os metais. Passou da primeira lá para a última posição no display. E também foi colocada a configuração do Threshold, que é para você ter no modo All Metal, né? Então vamos mudar lá para o modo All Metal, que é esse aqui. Então nesse modo você vai ter a configuração de Threshold para cada nível de sensibilidade, otimizada para prover a melhor performance nos diferentes terrenos. Nós temos aqui agora também a configuração do Threshold, que é ativa somente para esse modo All Metal. Nos outros modos essa configuração não aparece, tá? Ela aparece ali no lugar do símbolo de confirmação ou cancelamento, que é esse aqui embaixo, o quarto símbolo aqui. E no modo All Metal você pode entrar na configuração e aí configurar o Threshold. E aqui com o botão mais ou menos você vai poder ajustar o limiar de áudio. Você pode ajustar o Threshold entre menos 50 e mais 50. A quarta alteração é uma informação que na verdade vem na tela, que é essa barrinha que a gente está vendo aqui com uma letra M ali ao lado esquerdo, que é o indicativo da mineralização do solo. A gente não tinha essa informação e agora a partir dessa versão a informação está ali disponível. A quinta configuração que foi alterada é o timeout. É o tempo de espera a partir de quando a gente entra aqui no modo de configurações, que ele aguarda para poder retornar ao modo de busca. Era um tempo bastante curto, era bem desconfortável da gente trabalhar, você tinha que ir exatamente e bastante rápido, né? Onde você gostaria de fazer alguma alteração para poder fazer a alteração. Ele saía muito rápido desse modo de configurações e agora está um pouquinho mais estendido. Percebe que ele demora um pouco mais para voltar para o modo de busca. A sexta configuração, na verdade, não existia, né? Ela tem a ver com a quinta. Como foi aumentado o tempo em que o aparelho continua no modo de configuração, a Nokta implementou aqui nesse botão, a seta para cima, o recurso para você poder voltar assim que quiser para o modo de busca de novo, para o modo de pesquisa.
A sétima alteração dessa versão do software é com relação à profundidade do ID. A única coisa que está descrita nesse item 7 aqui é o seguinte: a profundidade do ID foi melhorada. Eu lembro de ter lido no manual que em alguns momentos a gente poderia ter um sinal audível, né, uma variação audível, apontando que tem algum objeto no local, porém a gente não teria uma identificação no visor. E por vários fatores, né? Mineralização do solo, distância do objeto à bobina, tamanho do objeto, tipo de material, condições em que se encontra. E eles dizem aqui que isso foi melhorado. Então creio eu que passaremos a ter mais informações de ID identificando os metais encontrados do que na versão anterior. A oitava configuração que foi alterada é com relação à iluminação do display, né? Do LCD. Então, entrando lá em configurações, agora nós temos os 4 de cima, os 4 quadradinhos de cima que estão preenchidos. São 4 configurações manuais, ou seja, são 4 intensidades do display e ele fica sempre aceso, fixo. Vou voltar lá. E as de baixo são 4 configurações automáticas, também são 4 intensidades de configurações automáticas. Na versão anterior a gente tinha 4 intensidades fixas, né, e mais uma automática na intensidade máxima de luminosidade do display. E agora a gente pode escolher também dentre as 4 luminosidades diferentes que a gente gostaria. Aqui eu vou deixar no A1, por exemplo. Eu vou sair do menu aqui já para o modo anterior, modo de busca, e aqui, olha, detectou, acendeu, em seguida ele apaga. Okay? Isso é para economizar bateria. Então agora a gente tem 4 modos fixos, né, com o display sempre aceso, que são configurações manuais, e aí fica sempre aceso. E tem também embaixo de 1 até 4 configurações de 4 intensidades diferentes nesse modo de funcionamento automático, no qual após detectar algum tipo de metal, em seguida ele vai apagar. A alteração número 9 da lista de melhorias é com relação ao áudio no modo pinpoint e o uso de fones de ouvido cabeados. Ele informa aqui que foi otimizada. Aí só utilizando mesmo para a gente poder ter uma ideia de como tá. E isso daí vai demorar um pouquinho para eu poder testar, porque nós estamos gravando o vídeo aqui hoje é 17/4/2020 e nós estamos em período de quarentena aí devido à pandemia do Covid-19. A 10ª e última configuração que foi alterada é com relação ao balançamento de solo. Essa função foi expandida segundo a Nocta Macro. O que eles dizem na alteração aqui na descrição é que se o dispositivo receber muito ruído ou emitir sinais falsos e você não conseguir eliminar reduzindo a sensibilidade, primeiro volte a sensibilidade de volta à configuração original, ao nível original. O nível original que eu entendo é o nível que você estava usando, tá? Então incremente o balanço de solo com valores entre 90.1 e 91.0, 1 por 1, até que o ruído seja eliminado. Como o valor de balançamento de solo é aumentado, o dispositivo, né, a sensibilidade do dispositivo para metais altamente condutivos, prata, cobre, etc., vão ser diminuídas, ok? Então você fazendo isso vai perder um pouquinho aí de sensibilidade para esses metais altamente condutores. Então eu vou só entrar lá no menu para você ver onde é que está ali o balançamento de solo, que é esse valor aqui. E aqui ele diz para a gente alterar esses valores aqui, 1 por 1, de 90.1 até 91. E aí você vai percebendo se o ruído para ou não. Novamente é outra configuração que a gente vai precisar testar em campo, né, para ver se está realmente melhor, como é que está se comportando em relação à versão anterior. Então é isso, eu queria só mostrar e listar para vocês, né, enumerar e exemplificar na medida do possível quais foram as alterações presentes, as melhorias implementadas nessa versão 2.76 do software do Simplex. E também o procedimento aí, ilustrar, né, o procedimento para você fazer a atualização. Eu espero que você consiga utilizar tão breve quanto possível aí essas novas configurações e coloque seus comentários aí abaixo do vídeo. Eu vou deixar aqui embaixo do vídeo também o link para você poder já clicar aí direto lá na página do fabricante, fazer o download do seu
software, né, para fazer a atualização. Então, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Queria pedir para vocês aí se inscreverem no canal, curtir aí o vídeo, clicar aí no sininho para receber avisos de novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.